Por falar de Dia das Mães, eu quero falar sobre uma mulher hoje, para a gente aprender nesse primeiro dia da campanha da família, sobre a história de uma mulher chamada Rispa. Por isso eu quero conduzir você para o livro de 2 Samuel, capítulo 21. Livro de 2 Samuel, capítulo 21. Livro 2 Samuel, capítulo 21, eu leio do verso 1 ao verso 14. Olha o que diz a palavra de Deus. 2 Samuel, Antigo Testamento, capítulo 21, verso número 1 ao 14. Nos dias do rei Davi, houve uma fome de 3 anos consecutivos. Davi consultou o Senhor, e o Senhor lhe disse: é por causa de Saul e de sua família sanguinária, porque ele matou os Gebeonitas. Então o rei chamou os Gebeonitas e falou com eles. E os Gebeonitas não eram dos filhos de Israel, mas do resto dos amorreus. Os filhos de Israel lhe tinham jurado poupá-los, porém Saul procurou destruí-los no seu zelo pelos filhos de Israel e de Judá. Davi perguntou aos Gebeonitas: o que vocês querem que eu faça por vocês? E que resgate lhes darei para que abençoem a herança do Senhor? Os Gebeonitas responderam: a nossa questão com Saul e com sua casa não tem nada a ver com prata nem com ouro. Também não pretendemos matar pessoa alguma em Israel. Então Davi disse: o que vocês disserem, isso farei por vocês. E eles responderam ao rei: quanto ao homem que nos destruiu e procurou que fôssemos exterminados, sem que pudéssemos subsistir dentro das fronteiras de Israel, que nos sejam dados 7 homens dos seus descendentes, para que os enforquemos diante do Senhor, em Gibeá de Saul, o eleito do Senhor. E o rei disse: eu vou dar. Mas o rei poupou a Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul, por causa do juramento ao Senhor feito entre Davi e Jonatas, filho de Saul. Porém, o rei pegou os 2 filhos de Rispa, filho de Aiá, tinha tido de Saul, a saber, Armone e Mefibosete. Pegou também 5 filhos de Merabe, filha de Saul, tinha tido de Adriel, filho de Barzilaia, o Melotita. Davi os entregou nas mãos dos Gebeonitas, que os enforcaram no monte diante do Senhor, e os 7 morreram ao mesmo tempo. Foram mortos nos dias da colheita, nos primeiros dias, no princípio da colheita da cevada. Então Rispa, filha de Aiá, pegou um pano de saco e estendeu para si sobre uma rocha, desde o princípio da colheita, até que caiu a água do céu sobre os corpos, e não deixou que as aves do céu se aproximassem deles de dia, nem os animais do campo de noite. Contaram a Davi o que Rispa, filha de Aiá, a concubina de Saul, havia feito. Então Davi foi e tomou os ossos de Saul e os ossos de Jonatas, seu filho, dos moradores de Jabes de Gileade, os quais os furtaram da praça de Bet-Seã, onde os filisteus os tinham pendurado no dia em que mataram Saul em Gilboá. Dali transportou os ossos de Saul e os ossos de Jonatas, o seu filho, e ajuntaram também os ossos dos enforcados, e sepultaram os ossos de Saul, de Jonatas, seu filho, na terra de Benjamim, em Selá, no túmulo de Quis, seu pai. Fizeram tudo o que o rei havia ordenado. Depois disso, Deus tornou favorável para com a terra.
Palavra de Deus para os filhos e filhas de Deus. Quem está comigo, diga amém. Eu não sei se você já chamou a atenção de pessoas através do seu posicionamento ou através da sua conduta. Eu me lembro, minha mãe está aqui, minha mãe tinha uma loja, chamava Veste Você Confecções. E uma vez eu fui trabalhar para minha mãe me deu um monte de promissórias e falou assim, ó, vai lá cobrar esse pessoal. E quando você chegar na casa dessa fulana aqui, você fala assim, ó, eu só saio daqui quando você me pagar. E aí eu fui lá em Mataguaçu, rodei para lá, para cá, quando eu cheguei na casa da fulana, oi, tudo bem? Eu sou da Veste Você Confecções, eu vim aqui cobrar essa notinha, essa promissória aqui. Ah, eu não tenho dinheiro. Pois é, então minha mãe falou para eu não sair da frente da tua casa enquanto a senhora não pagar. Eu parei a bicicleta, sentei do lado da bicicleta. A fulana ficou lá um tempo pensando que eu ia sair e viu que não ia sair. Pegou o carro, saiu. Eu falei, não vai me ganhar no cansaço. E voltou e pagou aquela conta. Glória a Deus, não é verdade? Eu não sei se você já fez alguma coisa que chamou a atenção de alguém, ou que colaborou com você, foi ao seu favor, ao favor da sua causa. Mas a história dessa mulher é justamente isso. Uma mulher que através da sua conduta, do seu posicionamento, ela chamou a atenção do rei, e o rei agiu em favor da causa dela. Agiu em favor da causa de Rispa. Mas antes de você entender a história e aprender com Rispa, eu quero falar do contexto para você entender o texto. Nós estamos aqui no reinado de Davi. E no tempo do rei Davi em Israel, o povo de Deus experimentou um dos melhores tempos de prosperidade da nação. No tempo do rei Davi, Israel experimentou ser uma nação soberana. Uma nação que tinha domínio sobre o seu território, uma nação que tinha abundância, que tinha um exército, uma nação organizada, uma nação próspera, uma nação temida. Mas mesmo diante da abundância que Israel experimentou no reinado de Davi, nos momentos aonde Davi estava exercendo o governo, isso não evitou de Davi e também Israel passar por momentos difíceis. Por exemplo, no reinado de Davi teve 2 períodos de fome. O primeiro período foi um período de 7 anos. 7 anos de fome, e esse primeiro período, essa fome foi causada pelo orgulho de Davi. Davi contou o povo, Davi viu o que Israel estava desfrutando do seu reinado, e olhou para si e se ensoberbeceu. Falou, ó, o que no meu reinado aconteceu, no meu governo aconteceu. Deus olhou do céu e falou, ah é? É você? Então eu quero ver o que você vai fazer quando o céu parar de dar água. E foram 7 anos sem chuva, 7 anos de fome, até que Deus olhou com misericórdia e derramou água sobre Israel. O segundo momento foi esse que nós lemos. 3 anos de fome. 3 anos aonde Israel experimentou fome. Mas agora a fome não tem a ver com Davi ou com a conduta de Davi. Agora, como o texto diz no verso número 1, o problema estava com a casa de Saul, a casa sanguinária de Saul. O texto nos mostra que Saul desobedeceu algo que Deus havia estabelecido. Saul quebrou uma aliança. Saul, ele foi e tentou destruir os Gebionitas. E talvez você pergunte, mas quem são esses Gebionitas? Quem são esses povos? Por que que Deus zelou por estes povos a ponto de cerrar o céu e Israel sofrer 3 anos de seca? Porque Saul tentou exterminar esse povo. Esse povo, ele é mencionado na Bíblia, lá em Josué.
No livro de Josué, no capítulo 9, nós vamos ver os Gebionitas. Os Gebionitas fazem uma aliança com Josué. Os Gebionitas, eles faziam parte, eles estavam localizados, eles estavam ali firmados na terra de Canaã. E quando Josué chega para tomar posse da terra, os Gebionitas vão até ele, se disfarçam, tentando demonstrar que eram povos distantes, longe, que não faziam parte da terra de Canaã. E eles fazem uma aliança com Josué. Josué faz uma aliança com eles de paz, de não perseguir eles. E Josué faz essa aliança sem consultar o Senhor. Quando passa 3 dias, Josué fica sabendo que os Gebionitas eram vizinhos, e que eles tinham feito aquilo justamente para não serem invadidos, saqueados. E aí Josué corre para diante do Senhor e fala: Senhor, os Gebionitas me enganaram, mudaram de roupa, vieram com roupas velhas, com sandálias velhas, com pão embolorado, com odre de vinho ressecado. Eu pensei que eles estavam vindo de longe, mas eles são vizinhos, nós devemos atacar eles. O Senhor fala: você não deve atacar eles, porque você fez uma aliança com eles. E mesmo que eles tenham enganado vocês, você vai honrar essa aliança. Você não me consultou para fazer aliança, agora você vai pagar o preço dessa aliança. Josué chega até a amaldiçoar os Gebionitas, falando: vocês serão servos. E de fato o Senhor fala para eles: tudo bem, eles podem ser servos, mas vocês não irão pôr a mão sobre os Gebionitas. Vocês irão proteger os Gebionitas. Eles vão conviver com vocês enquanto vocês estiverem nessa terra. Passa anos, gerações, mais gerações, e Saul, não se atentando para essa aliança, ele persegue. Ele corre atrás dos Gebionitas. Ele tenta exterminar os Gebionitas, e aí Deus age em favor deste povo, por causa da aliança. Querido, sabe o que eu estou já falando para você no início dessa palavra? Você serve um Deus que é um Deus de aliança. Deus faz valer as alianças. Deus faz valer os pactos feitos pelos seus filhos. Mesmo que esses pactos, essas alianças tragam dano, Deus respeita a aliança conjugal, Deus respeita os pactos familiares, Deus respeita o juramento entre amigos, Deus respeita os pactos ministeriais, os votos que nós fazemos com Ele. Por isso você precisa ser vigilante ao fazer um pacto, a fazer uma aliança, e consultar o Senhor. Porque Josué não consultou o Senhor. Você lê isso no livro de Josué, no capítulo 9. Ele não consultou, fez uma aliança, foi enganado, mas Deus falou: porque você fez, agora essa aliança vai valer. Deus faz valer a aliança, querido. Nós somos um povo, o povo da aliança. Ainda que nós tenhamos prejuízo em algumas alianças, nós precisamos saber que nós fomos chamados para honrar as nossas alianças, inclusive a aliança que você fez com o Senhor teu Deus, inclusive os votos que você declarou diante do altar. Deus te chamou como um povo da aliança, mas não para ficar quebrando aliança. Deus te chamou para viver uma aliança santa, uma aliança saudável, uma aliança poderosa, inabalável. Nós precisamos entender isso. Esse texto, por exemplo, ele fala de 2 alianças. O texto que nós lemos fala de 2 alianças. Fala da aliança dos Gebionitas e fala da aliança que Davi fez com Jonatas, que inclusive salvou a vida de Mefibosete. O texto apresenta 2 Mefibosetes: o Mefibosete, filho de Rispa, e o Mefibosete, filho de Jonatas. Quando os Gebionitas falou: nós queremos 7 homens da casa de Saul, Davi falou: vocês podem sim pegar 7 homens, mas Mefibosete,
filho de Jonatas, esse vocês não vão pôr a mão, porque eu fiz uma aliança com o pai dele, e eu vou proteger ele por causa dessa aliança. Sabe o que eu estou falando para você nessa noite? O que o texto está falando para nós? A sua aliança, querido, pode trazer vida para a sua geração, para a sua casa, para o seu trabalho, para as obras das suas mãos, como também a sua desobediência pode trazer morte e maldição para a sua geração, para a sua casa, para a sua família. Por isso preste atenção na aliança que você está fazendo. Consulte o Senhor ao fazer, antes de fazer uma aliança. Para que você, quando não dá certo, quando a coisa não acontece, quando você fala assim, fiz aliança, estou tomando prejuízo, você corre para diante do Senhor e fala, oh meu Deus, por que o Senhor está deixando isso acontecer? Porque você fez aliança. Então se você fez aliança, cumpra a aliança. E da próxima vez me consulte antes de fazer. É isso que o texto está mostrando para nós. Homens que foram mortos por causa de uma desobediência. Porque alguém não se lembrou da aliança. Deixa eu te falar, querido, quando não nos lembramos da aliança, quando nós desprezamos a aliança que fazemos diante de Deus, nós estamos atraindo morte para a nossa casa, morte para a nossa geração. Pais que estão aqui nessa noite, ei, a sua aliança pode mudar o cenário da tua casa, como também pode levar a tua casa à destruição. Escolha hoje fazer uma aliança diante de Deus, com a direção de Deus para a sua vida. Agora, se nós entendemos isso, o que nós podemos aprender com a conduta dessa mãe chamada Rispa? O que nós podemos aprender com essa mãe diante da morte dos seus filhos? O que Rispa pode nos ensinar com a sua história? O primeiro ensino que eu quero trazer para você nessa noite é: ame os seus filhos, ame a sua família com um amor incondicional. O texto diz para nós, no verso número 10: então Rispa, filha de Aiá, pegou um pano de saco e estendeu para si sobre uma rocha, e desde o princípio da colheita até o cair da água do céu sobre os corpos, e não deixou que as aves do céu se aproximassem deles de dia, e nem que os animais do campo se aproximassem deles de noite. Para ela, não interessava como estava o estado dos seus filhos, ela amava. Para ela, não importava se eles estavam vivos ou estavam mortos, ela continuava amando. Ela continuava amando. As pessoas hoje estão distorcendo a mente dessa geração, que amar é aprovar a atitude, é aprovar as decisões dos nossos filhos. Não. Nem sempre nós vamos concordar com as decisões, com as práticas dos nossos filhos, mas uma coisa eu te digo: nós nunca deixaremos de amá-los. Não deixe essa mentira entrar. Ah, eu amo, então eu tenho que aceitar a atitude dele, a prática dele, a escolha dele, a decisão dele. Ei, querido, se o teu filho está morto espiritualmente, toda decisão dele é de fracasso, é de frustração, é coisas que vão destruí-lo. Então você não tem que aceitar as decisões dele, você tem que amá-lo. Você tem que amá-lo. Não importa se ele está distante, morto espiritualmente, não importa se ele está em ruínas, você tem que amá-lo. Não ame as pessoas por conveniência. Não ame a sua família pelas circunstâncias. Ame de forma incondicional. O amor pode ser expresso de forma incondicional.
Quantos pais estão vivenciando essa realidade? Os seus filhos estão distantes, como aquele filho, o filho pródigo da parábola de Jesus, está distante, longe, sabe, está morto espiritualmente, com decisões fracassadas. Ei, querido, sabe o que você tem que fazer? Você tem que olhar com um olhar de compaixão, com um olhar de mãe, e falar assim: eu amo eles, independente da forma que eles estão, eu continuo amando, eu continuo olhando com um olhar de amor. Não pense que quando Deus olhou para o mundo, Ele enxergou só a igreja. Deus olhou para o mundo, Ele olhou e viu pessoas mortas espiritualmente, destruídas espiritualmente, mas Ele falou assim: eu decido amar. E por isso o evangelista escreve: porque Deus amou o mundo de tal maneira, Ele enviou o seu próprio Filho, ou seja, o amor dEle não impediu Ele de agir. Ela poderia ter ficado na casa dela. Ela poderia ter ficado poucos dias ali. Mas o texto fala que essa mulher amou tanto os filhos dela, que ela não aceitou a humilhação de deixar os corpos para as aves dos céus se alimentarem. Ela tirou aqueles corpos, colocou sobre a rocha, colocou um pano de saco, e ela ficou ali. Porque ela amava, ela era a ação que ela tinha, era a única forma que ela tinha de expressar o amor, é aquilo que ela podia fazer. Deixa eu te falar algo: faça o que você tem que fazer por aqueles que você ama. É isso que essa mulher está vivendo. Ei, querido, é um tempo de nós amarmos pessoas. A sociedade pode rejeitar a conduta, nós podemos não aceitar e nem concordar com a conduta, mas nós precisamos amar. 2. Eu aprendo com Rispa a proteção da família. O texto diz para nós que ela se preocupou. O estado que os gibeonitas tinham deixado os corpos era um estado de humilhação. A mesma referência que Golias faz a Davi e ao povo de Israel, quando Davi enfrenta ele. Golias fala: hoje mesmo eu vou dar o seu cadáver para as aves dos céus, para os animais da terra. Isso era um estado de humilhação, não poder enterrar, não poder ter um local. E é isso que os gibeonitas tinham feito com os filhos de Rispa. Mas Rispa, ela quis proteger, ela falou: eu não vou deixar com que as aves comam, nem que os animais comam o corpo dos meus filhos. Sabe o que eu estou falando para você, querido? Rispa nos ensina a proteger a nossa família. Proteja a mente da sua casa. Proteja a mente dos seus filhos. Você é pai, você é mãe, você ainda manda, a autoridade está com você. Veja o que ele está assistindo, veja com o que ele está interagindo. Proteja a mente dos seus filhos, proteja a mente do seu esposo, da sua esposa, proteja o coração, as emoções da sua casa. Se preocupe com as emoções, se preocupe com a alma, se preocupe com o coração da sua família. Rispa estava preocupada com o corpo dos seus filhos, e eu faço essa menção hoje para você: se preocupe com o corpo dos seus filhos, porque nós estamos vivendo uma geração de roupas sensuais. Nós estamos vivendo uma geração onde quanto mais curto, mais bonito. Quanto mais decote, mais agradável. Cadê a proteção dos pais? Você ainda manda na tua casa. Você ainda é autoridade dentro do teu lar. Proteja a conduta dos seus filhos. Como ele tem andado, com quem ele tem andado, a forma que ele tem andado. Ei, marido, esposa, proteja a conduta um do outro, para que vocês não caiam em desgraça.
para que não haja uma repetição dentro da tua casa de uma má conduta, de maus hábitos. Ei, proteja a tua família. Rispa coloca aqueles corpos numa rocha, porque se coloca na terra, a terra consome. Ela fala, não, eu vou colocar na rocha. Ei, meu amado irmão, sabe o que eu estou falando para você? Coloca o teu filho na rocha, mas não é qualquer rocha não, é a rocha que se chama Jesus de Nazaré. Põe teu filho na rocha e você irá proteger a tua família. Ei, essa mulher, ela fala, não, eu preciso proteger. É um tempo de proteção. Se o Senhor não vigiar a sentinela, em vão aqueles que vigiam. É vão.